Acho que nesse caso até o próprio presidente Bolsonaro deve se arrepender, né? Do ponto de vista de, caramba, como a gente deixou isso acontecer no Brasil desse jeito. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Wellington Barros me diz que tem mais informação pra gente, Barroso. Olha, uma informação agora divulgada pela Letícia Pires do jornal O Globo diz o seguinte: as críticas públicas dirigidas à campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro voltaram a abrir uma antiga frente de disputa dentro do bolsonarismo sobre quem deve influenciar os rumos da estratégia eleitoral. Após a viagem do parlamentar aos Estados Unidos, onde discursou contra eventual tarifaço, parte dos aliados passou a centrar fogo contra a comunicação e o papel do coordenador de campanha, senador Rogério Marinho, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, uma ala do PL considera que Marinho concentrou excessivamente as decisões políticas e passou a exercer influência sobre praticamente toda a estrutura responsável pela estratégia eleitoral. Além de críticas públicas de aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, há quem avalie que vem se formando um movimento de fritura, inclusive nas redes sociais, para enfraquecer Marinho na campanha. O debate também passou a circular entre dirigentes do PL, parlamentares e integrantes de diferentes correntes à direita, mas sem um consenso sobre como resolver o embate. Procurados, integrantes da campanha negam haver uma crise. Reservadamente, afirmam que as manifestações partiram de pessoas que ficam de fora da estrutura da campanha e que hoje tentam ganhar espaço por meio de críticas públicas. A matéria diz que, ainda assim, interlocutores do bolsonarismo relataram que reclamações sobre a condução da campanha ressoaram no PL. Na avaliação dessas pessoas, a discussão extrapolou o chamado bolsonarismo raiz e alcançou outros setores da direita, incluindo parlamentares e lideranças partidárias. A face mais visível desse movimento, segundo o Globo, foi uma sequência de manifestações públicas de influenciadores e aliados de Bolsonaro. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-secretário de comunicação da presidência, o Fábio Van Garten, afirmou que a campanha de Flávio não existe. Entre as sugestões, ele defendeu Marcelo Lopes, o Marcelão, para a coordenação geral, o marqueteiro Duda Lima para a direção operacional de comunicação, Walter Longo para o planejamento estratégico e Antônio Costa Neto, conhecido como Toninho, para a criação. Também propôs ampliar a participação de lideranças do agronegócio, dos segmentos evangélico e católico, da segurança pública, da saúde, da educação e do varejo nas discussões estratégicas. Portanto, o Globo reverbera aí uma, não vamos chamar de crise, mas algumas críticas recebidas pelo senador Rogério Marinho em relação à coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro. E eu concordo. Eu concordo com o Globo. Só um abraço aqui, Barroso. Trutas Mantiqueira, Bom dia, Pitório e Silvio, aqui de Marmelópolis, Minas Gerais, sempre ligado em seu programa, fazendo um filé de truta e te assistindo. Aí sim. Coisa linda, hein? Obrigado, Silvio, um bom trabalho, viu, querido? Aí em Marmelópolis, Minas Gerais. Barros, eu concordo, viu? Eu concordo. O presidente Bolsonaro, quando escolheu Flávio, o primogênito, como o pré-candidato à presidência da República, lembrando mais uma vez que tá tudo errado, né? Tudo errado. Tudo errado o quê, Pitório? Porque era para o presidente Bolsonaro estar terminando seu segundo mandato. Esse é o cenário correto. Esse é o cenário que a gente deveria estar vivendo hoje. Olha, o presidente Bolsonaro está terminando seu segundo mandato, escolheu o Flávio, Eduardo, não sei, Carlos, como seu sucessor. Esse era o caminho correto da história. O curso natural da história era, nesse momento, estamos discutindo quem seria o sucessor de Jair Bolsonaro. Tá? Depois disso tudo errado. Como assim, Pitório? Interferência no processo eleitoral de 2022. Luiz Roberto Barroso, Boquinha, indo lá para os Estados Unidos para pedir a interferência dos caras aqui. Dinheiro de USA, de USAID. Bom, isso sem passar pela descondenação do Lula elegível. Tudo errado. Tudo errado.
Só tem um problema. Nós deixamos, né? Nós deixamos. Aí eu faço minha culpa. Nós deixamos. Eu me pergunto sempre, autoflagelo. Lembra do Gato Félix, do desenho do Gato Félix? Que tinha lá aquele doutor que tinha um bigodão branco. Lembra daquilo lá, Edson? Que ele tinha uma cordinha que ele puxava e ele se chutava. Lembra disso? Ele ficava numa posição não muito agradável. Aí ele puxava uma cordinha. Você lembra disso, Barros? Não, né? Não. Meu primeiro relógio que meu pai me deu era um relógio do Gato Félix. Os ponteiros eram os braços do Gato Félix. Me lembro perfeitamente. E aí eu tinha um doutor no Gato Félix, Barros, que ele tinha um bigodão branco, que era um cientista, sabe Deus o quê, e ele criou um aparelho, porque ele sempre perdia, óbvio, né? O Gato Félix abria a bolsinha dele, dali saía tudo, né? E aí o doutor, ele se chutava, ele deitava num lugar e tinha uma butinona que ele puxava a cordinha e ele mesmo se chutava, né? Um autoflagelo, você não lembra disso? Mas eu adorava assistir o desenho do Gato Félix. Estou fazendo um autoflagelo aqui agora, né? Estou me punindo, porque em algum momento a gente deixou isso chegar até aqui. Algum momento a gente dormiu, não sei, o berço esplêndido. Faça essa análise aí você. Porra, em algum momento o Lula foi descondenado, cara. A gente deixou do ponto de vista sem se revoltar, sem se manifestar, sem se indignar. Em algum momento o Lula foi solto. Em algum momento o Lula ficou elegível. E a gente deixou, cara. Faça minha culpa aí. Acho que nesse caso até o próprio presidente Bolsonaro deve se arrepender, né? Do ponto de vista de, caramba, como a gente deixou isso acontecer no Brasil desse jeito. Mediram mal as consequências disso. Porque soltar o Lula era para eleger o Lula no custe o que custar. Barroso sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, onde ele não pode entrar mais hoje. Né? Tá sancionado. Não pode entrar, tá sem visto. Mas ele foi lá pedir interferência no Brasil, cara. Isso já é sabido. Isso já é sabido por nós. Então, veja, a gente precisa fazer esse meia-culpa. A gente precisa falar, caramba, meu, a gente deixou o Lula sair da cadeia como saiu, deixou o Lula ser elegível como ficou. A gente olhou tudo isso acontecer, exceto que coisas mais graves ficamos sabendo depois dessa interferência, muito dinheiro, né? George Soros, Biden, USAID. A gente ficou sabendo depois, ok, né? Mas o Barroso foi para lá. A interferência do Barroso na questão da urna eletrônica e do voto impresso e da contagem pública dos votos. Onde a gente estava, cara. Isso me atormenta, viu? Isso me atormenta. É mais ou menos assim, um arrependimento, sabe? Mas o que você poderia fazer, Pitori? Não sei. A gente poderia se mobilizar. Naquele momento, falar assim, opa, o senhor fica lá no seu quadradinho, o senhor Luiz Roberto Barroso, que esse assunto não é do Supremo, não é do Tribunal Superior Eleitoral, esse assunto é do Congresso. E o Congresso aprovou, e a gente vai para frente, a gente quer urna com voto impresso e contagem pública dos votos. Mas vocês soltaram o Lula? Mas espera um pouquinho, ele foi condenado em todas as instâncias, pena ratificada, pena ampliada. Não foi uma delação só, foram diversas, todas as delações confirmando todos os crimes cometidos por Lula, e a gente deixou o cara ser solto. Faça esse meia-culpa aí, entra comigo nessa, vamos sofrer junto. Ah, mas já passou, Pitori, passou, mas olha o buraco que a gente se meteu. Então eu estou fazendo toda essa fala aqui para te lembrar, não é? Discutir agora a pré-candidatura do Flávio, é porque está tudo errado. Nasce errada a história, né? Toma um rumo errado. E se tomou o rumo errado, fica difícil de corrigir. É aquela receita que desanda, né? E exagerou no sal. Eu sei que tem cozinheira que vai falar, até só pôr a folha de louro, eu sei. Eu estou tentando mostrar, no exemplo prático, um desandar. Ah, põe mais água. Ih, agora ficou muito aguado. Agora põe mais feijão. Ih, ficou muito feijão. Sabe assim? Vai desandando. Então, o certo era estarmos discutindo um fim de segundo mandato do presidente Bolsonaro. Isso era o certo. Dali para frente, tudo errado, até a mentira do golpe de 8 de janeiro, toda a baleia, cartão de vacina, joias, prisão,
do presidente Bolsonaro e de tantos inocentes, tudo isso está errado. Tudo isso é mentira, tudo isso está errado, mas é o que acontece hoje, é o cenário. Diante do cenário, o presidente Bolsonaro escolhe Flávio em dezembro. De lá para cá, o que a gente assistiu foi a transferência dos votos do presidente para Flávio. Ok? Ok. Só que nós tínhamos uma situação até dezembro que era de Flávio Bolsonaro, Flavião, buscando a reeleição para o Senado do Rio. Não tinha. Qual que era o cenário do Flávio até dezembro? Até dezembro, vamos lá. Você acha que o Flávio tinha nos planos ser presidente do Brasil? Óbvio que não. O que ele tinha estruturado? Um trabalho representando o estado do Rio como senador. Ele buscaria então sua reeleição ali. Uma campanha em 92 municípios, focada mais na capital. Tudo bem, era uma campanha para Senado. E vitoriosa, sem sombra de dúvidas. Ok. O cara vira candidato à presidência da República. Que estrutura ele tinha preparada para enfrentar um desafio desse tamanho? Nenhuma. Foi pego de surpresa, provavelmente inclusive pelo próprio pai, quando Jair, cirurgicamente, estrategicamente, brilhantemente escolhe Flávio como o seu pré-candidato, dando um nó na cabeça de todo mundo. Ok, e essa estrutura? Estamos falando de dezembro, já estamos em julho. Essa estrutura hoje, eu tenho carinho pelo Rogério Marinho, sabe? Eu admiro o trabalho do Rogério Marinho, do senador. Precisamos reconhecer a vitória do Rogério Marinho para o Senado em 22, eleição de uma vaga só para o Senado, e o cara consegue a eleição no Rio Grande do Norte. Olha a importância do trabalho do Marinho. Beleza, indiscutível. Agora, nós precisamos estruturar melhor. O que o Fábio Weingarten falou, ok, concordo. O que Paulo Figueiredo falou, também concordo. E não é uma crítica ao Rogério Marinho. É uma crítica ao PL. É uma crítica ao PL. Por que uma crítica ao PL? Porque o PL, o maior partido do Brasil, com o dinheiro que tem no caixa do fundo partidário, porque o dinheiro do fundo eleitoral ainda não pode ser usado, com 1 bi por ano, 1 bi, poderia estar fazendo mais pelo Flávio. Ontem aqui, Gilson Machado trouxe a informação para nós, Gilson, de que Flávio não foi a nenhuma festa junina. Campina Grande, Caruaru, não foi. Como assim não foi? O pai passou por todas. Com toda a popularidade de Jair Messias Bolsonaro, o presidente Bolsonaro passou por todas, as principais. Para você ter uma ideia, hoje, Flávio tem 19%, salvo engano, no estado de Pernambuco. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, em 22, Bolsonaro tinha 29%. E esse intervalo entre 19 e 29 é erro de campanha, ou pré-campanha, não é? No Brasil tem essa mentira de pré-campanha. Então vamos trabalhar com a mentira, né? Por que eu falo mentira? Porque, pô, o Flávio não é o candidato? É. Não, ele é pré-candidato. Não pode fazer... Meu Deus do céu. Então o Brasil gosta dessas mentiras. Se eles gostam de mentira, então a gente está, enfim, né, trabalhando com ela aqui. Pré-campanha. Tá, então a pré-campanha do Flávio está errada sim. Eu concordo com o Fábio Weingarten, eu concordo com o Paulo Figueiredo, e entendo que Rogério Marinho poderia chamar o Fábio para essa conversa e falar assim: Fábio, essa equipe que você propõe, eu tô dentro, vamos trabalhar. Flávio contratou um medalhão, o Fischer lá da publicidade, o cara sabe tudo, está com capacidade de agir. Tem outra situação. O acesso ao Flávio tá muito difícil, cara. Tá muito difícil o acesso ao Flávio. Por exemplo, hoje, o Cabo Elson, meu amigo querido, um irmão querido, Cabo Elson, que é do Espírito Santo, né? Tem um trabalho brilhante, o Cabo Elson. O Elson me mandou uma mensagem ontem: ô Pitori, o Flávio vai estar aqui no Espírito Santo, acho que dias 18 e 19, 17 e 18, né? Da semana que vem e tal. Eu tinha muito acesso ao pai, mas eu estou sem acesso ao Flávio. Vamos tentar. Mas eu escrevi para ele, falei assim: mas há uma barreira, o Elson, não está fácil para ninguém chegar.
né? Encontrar uma resposta, encontrar celeridade em algumas ações. Poxa, eu tinha uma entrevista prometida aqui há semanas. Amanhã ou depois da manhã a gente se fala, a gente não fala. Eu quero o Flávio aqui? É claro que eu quero. Mas ele vai estar pregando para convertidos. E daí, qual o problema? É daqui que nascem as coisas. O pai Jair falava aqui na Ouro Verde, para quem? Para o seu público. Mas daqui saíam recortes, como a gente chama, para o jornalismo, para todas as grandes redes. Porque ele falava aqui, num território amigo, na sua casa, o Jair Messias Bolsonaro, de assuntos que reverberavam fora daqui. E o Flávio, ele tem que entender a importância disso. O voto foi transferido, mas essa ampliação dos votos que ele precisa para buscar a eleição depende de uma campanha, e o Barros entende muito disso, hein? Depende de uma campanha estruturada, alicerçada, né? Com uma estratégia clara, e de fato isso não tem. Deixar de participar de festas juninas no Nordeste agora, talvez tenha sido o maior erro até aqui da campanha. Comunicar adequadamente, Barros, o que foi feito nos Estados Unidos para derrubar as narrativas do PT, que luta pela taxação. O PT quer taxar. Flávio foi pedir o cancelamento das taxas dos Estados Unidos. De que maneira isso foi contado? Numa live, onde a Ouro Verde tinha 7 vezes a audiência, em alguns momentos do que o canal do Flávio. Veja, e a gente transmitiu aqui para fortalecer, porque quem está junto. Mas me ajuda a te ajudar, né, Barros? Concorda? Pois é, e ontem nós falamos aqui, Ptolio, só como um exemplo, a questão do Ronaldo Caiado, que é um pré-candidato do PSD, e que ele esteve aqui no interior de São Paulo, pelo menos 20 agendas no estado de São Paulo e principalmente agendas voltadas ao interior. E aí eu vi uma publicação ontem que parece que o Flávio teve 6 ou 7 agendas em São Paulo nesse período de pré-campanha. Então, quer dizer, nós estamos falando de São Paulo, é claro, é um estado que, pelo que mostram as pesquisas, majoritariamente vai levar voto para o Flávio Bolsonaro, porque é o líder das pesquisas aqui no estado. Mas é um retrato disso, né? Então você tem no Norte e Nordeste eventos culturais tradicionais em que a presença do senador seria importante, e ele não participou. Você tem aqui no interior de São Paulo, ou em diversas regiões de São Paulo, a importância da presença de um pré-candidato. Aliás, uma coisa que tem me chamado a atenção, nós estamos há 3 meses das eleições. Quer dizer, esse tipo de estratégia eleitoral, de visita aos estados, de conversa com lideranças, os arranjos políticos desse período deviam estar aceleradíssimos, né, nesse período. E não é o que a gente tem visto, pelo menos na campanha do Flávio Bolsonaro. E o importante disso, Ptolio, é que esse tipo de agenda, ele é uma agenda que gera mídia espontânea. Por exemplo, eu fiquei sabendo da vinda do Ronaldo Caiado a Botucatu pela imprensa daqui da região, que fez a cobertura, mostrou lá que estava o Kassab, políticos, prefeitos do partido e pré-candidatos a deputado. Então, esse tipo de agenda, ele gera a chamada mídia espontânea, em que a imprensa vai cobrir, mostra o candidato e tal. Ontem nós publicamos uma informação no nosso Instagram de que o Flávio tem apostado na campanha digital porque a imprensa não dá o espaço adequado a ele. Isso é verdade, e isso a gente tem que colocar também nessa balança. Então o foco tem sido principalmente o digital. Mas se tiver em Bauru, vai noticiar Bauru. Só que evidentemente, é isso que eu tô falando, a mídia espontânea nesse momento é importante para um pré-candidato que vai visitar qualquer município do interior e que vai ter na imprensa uma forma de divulgação da sua atuação, daquilo que ele pensa. Evidentemente vai ter que dar uma entrevista para algum veículo regional. Então tudo isso faz parte desse processo de pré-campanha, que é como o Ptolio disse, algo que foi inventado aqui no Brasil e não tem, inclusive, nenhuma regra, né? Mas esse momento de pré-campanha, a presença do candidato no interior do Brasil é importantíssima e tem sido uma das falhas da campanha do Flávio. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma.
Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.